Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas eu te cumprimento, né? Seja muito bem-vindo aqui no meu vídeo, no meu canal, tá? Desculpe o ângulo, mas eu ainda estou sem tripé, sem um local para gravar adequado, mas logo vou resolver isso, tá bom? E fica aqui nesse vídeo, hoje a gente vai bater um papo bem legal, tá? Hoje eu vim fazer uma pergunta para você. O que você faz quando você está esperando? Essa pergunta, ela sempre vem na minha cabeça. O que eu faço quando eu espero? Né? E isso me lembra muito das promessas do Senhor. O que nós fazemos quando Deus nos promete algo nesse meio tempo? Algumas pessoas simplesmente falam assim, eu só espero, né? O que vai acontecer, espero que ver o que pode acontecer e fico ali aguardando. Mas eu acredito que a espera vai além de você só ficar parado, né? Um exemplo é, quando você vai fazer uma prova, a gente sabe a data dessa prova. E a gente poderia ficar esperando até o dia dessa prova chegar. Mas não. O que a gente faz? A gente estuda. A gente começa a se preparar, né, para essa prova. E é exatamente assim. Quando Deus nos faz uma promessa, quando Deus nos diz algo, o que Ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente busque conhecimentos, Ele quer que a gente se aperfeiçoe nesse tempo. E nesse tempo de espera é onde a gente é preparado. Então é muito importante a gente saber o que a gente faz nesse período de espera. É uma coisa que eu acho assim que é fundamental para quem é cristão. Quando você está esperando alguma coisa, a gente às vezes fala, não sei o que é. Mas dependendo da área, dependendo do que a gente for fazer, a gente tem 3 coisas que a gente deve fazer, que é essencial para nossa vida, que é orar, jejuar e ler a palavra. Isso é o básico. Essas são as ferramentas, assim, como que eu posso dizer? Principais, para que a gente possa, para que a gente possa se preparar nesse período de espera no Senhor. Porque eu acredito que tudo que a gente pensa, tudo que a gente acha, que a gente sabe, Deus, Ele já pensou algo, mas bem, assim, bem melhor do que a gente planejou. Então, o que a palavra vai nos ensinar, né? Porque a Bíblia, ela é um livro de grandes ensinamentos. Ela foi escrita, assim, por vários homens. E hoje ela se interliga, né? Por vários e vários anos ela acaba se interligando. E hoje a gente vê que tudo que está escrito nela tem acontecido, né? Isso já vem muito relato, assim, da questão do fim do tempo. E a palavra, ela é essencial, por quê? Porque quando a gente tá confuso, ou quando a gente não sabe o que fazer, o que a gente faz? A gente vai pedir conselho. E onde a gente pede conselho? Às vezes pede para um amigo, pra mãe, pro pai, enfim, para outras pessoas. Mas na verdade a gente tinha que consultar o nosso maior manual de instrução, que é a Bíblia. Porque lá a gente encontra exatamente tudo que a gente precisa saber, né? E outro exemplo é quando a gente entende, né, o que está escrito lá, a gente começa a colocar em prática, que vem o jejum e a oração, né, que é o preparo espiritual, o preparo emocional. Se você tem uma promessa de carreira, tô falando assim, tipo, Deus revelou, Deus colocou alguém na sua vida e revelou, olha, você tá no caminho certo, prossiga, vou fazer, tá indo tudo bem. Então você tem que se preparar, porque às vezes na caminhada surge desânimos, surge obstáculos, surge pessoas querendo atrapalhar a sua jornada. E isso influencia muito na gente, né? Se você não tá preparado espiritualmente, se você não tá bom emocionalmente, isso acaba te afetando. E é aí que entra o jejum e a oração. O jejum, ele vai matar a sua carne, ele vai te fortalecer espiritualmente e vai fazer com que você fique mais forte, sim, no Senhor. E o seu emocional fique mais estável. E a oração, ela entra como uma ferramenta de você consultar o Pai. É tipo uma conversa, como a gente tá fazendo aqui. Eu, você, a gente tá se olhando, conversando, um exemplo. E eu vou te falar tudo aquilo que eu tô sentindo, tudo aquilo que eu tô pensando. E às vezes algumas pessoas falam assim, eu não sei orar, porque
fulano orava assim, fulano ora gritando, fulano fala palavras bonitas, mas na verdade a oração ela é uma conversa. E Deus, ele não tá, como que eu posso dizer? Ele não tá querendo suas palavras bonitas. Ele não quer as palavras mais perfeitas, as frases mais perfeitas, mais impactantes. Na verdade, ele quer que você chegue nele e você fale exatamente o que você tá sentindo. Fala, Deus, eu tô aqui cansado, tá demorando demais, e eu tô assim, assim, assado, me ajude. E você vai lá com o pai. Uma coisa que eu entendo assim na questão da oração é que a gente não é só falar, é falar e ouvir, né? É uma conversa mesmo. Você fala com uma pessoa, e aí a pessoa tá te ouvindo. E de repente a pessoa começa a falar, e o que você faz? Você para pra ouvir. E às vezes a gente procura respostas em Deus, e acaba que a gente às vezes vai ter resposta, porém a gente não espera. O que a gente faz? A gente ora e sai, né? E vai embora, vai fazer suas coisas, vai fazer o que você tem que fazer. E acaba que às vezes Deus ele quer se revelar a nós e a gente acaba que não para pra ouvir, tá? Então quando você tiver algo na sua vida, qualquer, seja em qual área que for, aproveite esse momento de espera pra poder se aperfeiçoar, se cuidar. Inclusive eu falo assim, se você tem algum chamado na área empresarial, ministerial, tudo, gente, tudo eu falo assim. O conhecimento, ele é nos dado, né? Só que a gente tem que buscar. Eu acredito que quanto mais a gente busca, mais a gente estuda, mais a gente vem se aperfeiçoando. E a gente não é taxado depois como leigo, né? Então eu acredito que se você é cristão e você tem buscado em Deus, você tem que estudar, você tem que se formar em alguma área, você tem que se especializar em alguma coisa. Tem que entender alguma coisa, porque às vezes eu acho assim que é um pouco imaturo da gente só ficar na fé. Na fé que eu falo assim, nos milagres, não é na fé, nos milagres. Esperando os milagres do Senhor. Sentadinho, bonitinho, esperando. Sem agir. E se a gente não age, eu acho assim que é impossível. Talvez as coisas aconteçam. As coisas acontecem. Mas, acontecer de uma forma assim mais avançada, talvez não vai, porque a gente não se aperfeiçoou nesse período de espera. É igual eu querer falar assim, nossa Deus, me ajuda, quero ser advogado. E aí chega na hora da prova, eu não estudei, eu não procurei conhecimento, eu não procurei me estudar, eu não procurei fazer nada. E aí chega na prova, eu quero ajuda e o milagre do Senhor. Então não é assim. Então você tem que também estudar. Eu acredito que em todo momento a gente tem que estar se aperfeiçoando em alguma coisa. E isso serve pra mim também, como um conselho pra mim mesma. Se eu quero algo, eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que estudar. Então, usar desses três pilares, dessas três ferramentas que são fundamentais na vida de um cristão, nesse momento de espera, eu acho que é fundamental. Então, toda vez que você tiver algo e estiver esperando no Senhor, use essas três ferramentas. Porque não é erro, não há erro, sabe? E com toda certeza Deus ele vai estar trabalhando, com toda certeza Deus vai estar fazendo. E a hora que for para chegar ao momento certo, você já vai estar pronto emocionalmente, pronto espiritualmente, né? A palavra já vai estar sendo guardada no teu coração, porque você também tem buscado na palavra. E basicamente é isso. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? No próximo vídeo talvez a gente tenha um bom cenário. Eu tô gravando aqui porque tenho desejo de gravar e eu falei que eu ia fazer independente das circunstâncias, de tudo. Então, parei de arrumar desculpa como, preciso de um cenário bonitinho, preciso de um tripé. Gente, meu tripé quebrou. Meu ring light tá lá no outro quarto, o Gisele tá usando. E eu tô aqui, gravando pra vocês, tá? Então, Deus abençoe vocês, sua semana, seu final de semana, sua vida, sua família. Que o Senhor guarde e ilumine vocês. Em nome de Jesus. Amém.